Por gentileza, pegue a sua Bíblia e por reverência à palavra de Deus, abra comigo o livro São Marcos, capítulo de número 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 45 até o versículo 50 para a nossa meditação, no nome de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Você que pode ter uma Bíblia, se coloque de pé, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 50, para a nossa meditação. Quantos acharam? Diga graças a Deus. Diz a palavra do Senhor. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de você se assentar, eu gostaria que você fechasse a sua Bíblia e permanecesse de pé. Virasse talvez para um irmão ao seu lado, de frente para ele, por favor. Porque, irmãos, durante todo esse período de adoração, talvez o teu irmão, ele ainda precise ser motivado por uma palavra que irá sair dos teus lábios. Então seja um irmão para ele nesta noite e transmita essas duas mensagens para ele. Diga assim para ele: seja corajoso e não tenha medo. Diga para o irmão que está à sua esquerda: seja corajoso e não tenha medo. Diga para o irmão que está à sua direita: seja corajoso e não tenha medo. O que está à sua retaguarda, diga para ele: seja corajoso e não tenha medo. O que está à sua frente, diga para ele o que está à sua frente: seja corajoso, rapaz, e não tenha medo. Bendito seja o teu nome, para sempre seja louvado, meu Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a ti, porque somente, Pai querido, o Senhor é digno de receber a honra, a glória e a majestade. Meu Senhor da glória, seja com a tua igreja nesta noite, nos revela a tua palavra, no nome de Jesus de Nazaré. Podeis assentar, querido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Se estamos aqui é pela permissão de Deus, irmãos. E se o Senhor nos trouxe aqui, eu tenho a certeza que Ele tem uma palavra para a tua vida. Queridos, toda a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, ela é tomada por fases, por momentos, irmãos. E existem momentos na nossa vida que eu chamo daqueles momentos especiais, marcantes, que tudo dá certo. Você acorda e tudo vai se encaixando, irmãos. Momentos que você não gostaria que passasse nunca, que você não gostaria de esquecer. Qual é a mulher que não se lembra do dia do seu casamento? Ou melhor dizendo, do dia em que o seu esposo a pediu a sua mão ali para o seu pai. É um momento inesquecível, um momento de alegria,
um momento de felicidade. Qual é a jovem que não se lembra dos seus 15 anos? O filho que não se lembra do seu primeiro presente de expressão? São momentos na nossa vida que nós cativamos e levamos na nossa mente. Não queremos que ele passe. Mas a mulher de Deus e o homem de Deus, eles também são acometidos ou pegos por momentos que, se nós pudéssemos apagar, faríamos desta maneira. São momentos de tristeza, momentos de infelicidade. É o dia em que você perdeu aquele parente que você tanto amava, e você acorda com essa notícia: olha, faleceu. E nós sabemos que cabe ao homem ou à mulher viver uma só vez. É o dia em que talvez o seu esposo tenha olhado para você e você conseguiu captar no olhar dele que aquele amor da juventude já não existe mais, tão forte como era. E o seu coração, ele se abate, fica amargurado. É um acidente, querido, de percurso. Coisas que às vezes eu e você produzimos, plantamos com as nossas próprias mãos. Produzimos algo que gerou em alguém sentimentos ruins e ainda não tivemos tempo de mudar isso. A nossa vida é assim, irmãos. E por mais que você se ache um crente espiritual e que tenha profunda intimidade, isso não vai deixar de acontecer com você enquanto nós estivermos nessa terra. Mas eu louvo a Deus, porque embora a nossa vida seja feita de altos e algumas partes baixas, de exaltações, mas também de humilhação, eu louvo a Deus, irmão, porque em todos os períodos da minha vida, o Senhor sempre esteve no controle. Não importa o que eu passe, não importa o que eu enfrente, não importa o local que eu entre, as estradas que eu pise, Deus nunca me abandonou. Ele sempre esteve no controle da minha vida. E eu sei que é assim também com você, porque se não fosse assim, você não estaria aqui. Quem te trouxe aqui, irmãos, foi a vontade do Todo-Poderoso, do Espírito Santo. E eu quero que você saiba que tudo que você ouvir aqui nesta noite, guarde no teu coração. Se Deus esteve contigo no teu passado, Ele estará contigo no teu presente. Se Deus está contigo aqui hoje, Ele estará contigo no teu futuro. Sabe por quê? O controle da tua vida está nas mãos de Deus. Nada foge ao controle do soberano, do eterno, do todo-poderoso. Você é quem você é, porque Deus tem o controle da tua vida nas palmas das mãos dEle. Então escute. Seja valente e corajoso, porque Deus está no controle. Eu quero ministrar nesta noite subordinado a esse texto, a esse tema. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Venha o que vier, Deus está no controle. Diga para o teu irmão: haja o que houver, Deus está no controle. Ainda que não esteja da maneira que você quer, Deus está no controle. Ainda que não seja o dia que você aguardava, Deus está no controle, irmãos. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai evidenciar com mais propriedade aquilo que nós estamos aqui conversando. Porque o versículo começa com uma ordem direta de Jesus para os seus discípulos. Ele ordena os seus discípulos que entrem no barco e passem para o outro lado. E uma ordem de Jesus, irmãos, que não vai deixar parênteses para questionamento. Porque se você se imaginar como um discípulo, como um servo de Deus, você vai começar a entender que todo discípulo anseia em ficar ao lado do seu Senhor.
Todo servo, ele tem o desejo de estar ao lado do seu Senhor, porque ele sabe que ao lado do seu Senhor, ele aprende. Ao lado do Senhor, ele recebe proteção. Ao lado do Senhor, ele é alimentado, ele é protegido, ele é ministrado. O que seria de uma igreja se não houvesse a figura de um pastor? Porque o pastor, abaixo de Cristo, é o Senhor da igreja, para poder mantê-la de pé, para poder ministrar sobre ela, para poder indicar o caminho que nós teremos que ir um dia. Então a ordem de Jesus é uma ordem que vai confrontar o desejo humano e natural dos seus amigos, os discípulos, porque eles queriam estar ao lado de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele começa a falar com uma ordem direta. Mas irmãos, o que estava acontecendo naquela época? Jesus, ele saiu da sua terra de Nazaré, porque ali não foi bem recebido, e se dirigiu para a cidade da Galileia. Após a morte de João Batista, esse mesmo Jesus, ele vai se tornar mais evidente, ele vai assumir o cenário que João Batista havia preparado, e será a primeira vez que o governo romano vai começar a se incomodar com a pessoa de Jesus. Porque Jesus era diferente e é diferente. Aonde ele chegava e ele chega, alguma coisa tem que ser transformado, alguma coisa diferente acontece. Então as pessoas vão começar a comparar a Jesus com aquilo que eles já haviam vivido. Eles vão se lembrar dos profetas antigos, eles vão se lembrar daqueles que foram mais marcantes. Algumas pessoas vão olhar para Jesus e, para tentar comparar a sua grandeza, vão falar: ele é a reencarnação de Jeremias. Outros vão olhar e vão dizer: não, ele é a reencarnação de Elias. Outros vão olhar e vão dizer: não, ele é a reencarnação de João Batista. Vão começar a comparar a Jesus com homens normais, pessoas dotadas de ciências, de naturalidade, de poder limitado como eu e você. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus sabia que tudo tinha seu tempo e a sua hora. E é por isso que ele não vai sofrer alteração, mas ele vai continuar a fazer aquilo que ele estava proposto a fazer. Ele continua pregando. Agora a Bíblia diz que Jesus chega em um termo da Galileia, em uma parte da Galileia, e ele começa a ensinar o povo. O povo vê Jesus e se aproxima dele. Jesus olha para a multidão, e olhando no semblante de cada um, Jesus começa a fazer uma leitura. E o texto diz que Jesus olha para aquele povo, e o povo parecia ovelhas abandonadas, que não tinha um pastor, que não tinha ninguém para cuidar. Então Jesus vai começar a ministrar, e logo alguém percebe que aquele povo que estava ali há tantos dias, também estava com fome. Jesus vai saciar a fome daquele povo. Mas o povo, por um determinado momento, vai olhar para Jesus com egoísmo, vai olhar para Jesus com individualidade. E João, no seu livro, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, ele vai dizer que o povo estava admirado, dizendo que não havia sido levantado um profeta como aquele, mas ao mesmo tempo, o povo vai tentar coroá-lo. E Jesus, lendo novamente a mente daquele povo, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos. E a ordem seria essa: olha, entrem no barco e saia daqui. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, irmãos, Jesus não veio simplesmente fazer a vontade das pessoas, mas a proposta de Jesus iria contrariar muita gente. As pessoas queriam coroá-lo para ser o seu Jesus particular, para fazer, aleluia, de Jesus um ser
sobrenatural, alguém que pudesse realizar os seus desejos próprios, realizar e satisfazer as suas próprias vontades. Jesus não estava preparado e não iria aceitar a ser um Jesus de uma pessoa só. Ele veio para abençoar um povo, ele veio para a sua igreja, ele veio para libertar os cativos, ele veio para levantar um povo sarado, um povo forte, que tem carregado a sua poderosa palavra. O povo não estava entendendo, por isso Jesus vai dizer para os seus discípulos: saiam daqui, entrem no barco e atravessem para o outro lado. Porque a primeira coisa que Jesus vai fazer é manter a integridade daqueles que andavam com ele. Eu não sei o que você se classifica na presença do Senhor, mas se você for discípulo, saiba que a primeira coisa que Jesus vai fazer é manter a tua integridade intacta. Jesus tem proteção para você aqui nesta noite. É por isso que ele diz: olha, entrem no barco e atravesse. Porque esta multidão, aleluia, apesar de eu estar fazendo um milagre no meio deles, eles não estão entendendo o que eu vim fazer aqui. Apesar de eu estar liberando palavras e alimentando, eles não estão entendendo o que eu vim fazer aqui. Eles não sabem o real motivo da minha presença, da minha pessoa. Tem pessoas que confundem a presença de Jesus. Jesus não é um instrumento para te dar uma casa, um carro, ou para fazer você ser projetado, não. Jesus é instrumento de poder para toda a humanidade. Ele é instrumento de libertação para a tua casa. Não use o nome de Jesus para o seu bel prazer, querido. Use o nome de Jesus como um instrumento de libertação. E ele vai falar: atravessem, porque eu estou temendo a integridade de vocês. Eu não sei o que esta multidão vai fazer com vocês se vocês ficarem deste lado. E eles vão entrar no barco, porque Jesus mandou. Eles não queriam entrar no barco, irmão, mas a ordem de Jesus foi direta. Escute o que eu vou te dizer. Você não está nesse barco porque você quer. Se dependesse de você, você já teria saído. Se dependesse de você, você não teria nem entrado. Se dependesse de você, você já teria abandonado. Sabe por que você está no barco? Porque quem te mandou entrar foi o teu Senhor. Quem te mandou entrar no barco foi Jesus. É por isso que você está no barco. Não é porque você é bonzinho, ou porque você ama o pastor ou o ministério dessa igreja. Se você está nesse barco, é porque o Senhor mandou você entrar. Eles entraram no barco, atravessaram e começaram a remar. Mas o texto diz, queridos, que Jesus ele não foi com seus discípulos. Jesus ele ficou no mesmo lugar que ele estava. Enquanto os discípulos entravam no barco, a Bíblia diz que Jesus ficou para se despedir da multidão. Se despedindo da multidão, Jesus não vai para o mesmo lugar. A Bíblia diz que ele vai para o monte para orar. Agora imagine comigo, os discípulos foram para um lado, porque Jesus mandou. Mas Jesus foi para outro lado. Na mente daqueles homens, irmãos, a distância, ficar longe de Jesus já era ruim. Imagina saber que Jesus foi para um lado oposto do qual eles estavam indo. O que seria para eles? Como ficaria o coração daqueles homens? Mas foi o que Jesus fez. Jesus foi para o monte orar, e os discípulos tomaram uma outra direção. Na oração de Jesus, eu creio, irmãos, que ele estava pedindo ao Pai a proteção para os seus amigos, porque afinal os seus amigos iriam enfrentar o mar. E Jesus dobra o seu joelho e começa a falar com seu Pai. Naquela linguagem de oração, Jesus começa a receber talvez do Espírito Santo, certamente do Espírito Santo, uma revelação em que os seus amigos, os discípulos,
iriam atravessar uma grande dificuldade naquela viagem. A viagem não seria tão tranquila quanto eles imaginavam. Aí a Bíblia diz que Jesus, da onde estava olhando para os seus discípulos e vendo tudo o que estava acontecendo com eles. Escute, por mais distante que você pense que Jesus está de você, por mais longe que você imagine que Jesus está da tua vida, por mais afastado que você imagine que Jesus esteja da tua casa ou do teu casamento, aonde Ele está, a visão dele não está ofuscada. Ele está te contemplando, Ele está te vendo. Ele sabe quem você é, Ele não te perdeu de vista. Aonde Jesus está, Ele te vê muito bem. Não existe nada que encobre a visão de Deus em relação à tua vida. Aonde Ele está, você pode até pensar que está longe, você pode até pensar que Ele te abandonou, você pode até pensar que está distante, você pode até pensar que Ele não vai te encontrar mais. Mas eu quero te dizer que aonde Ele está, Ele consegue visualizar a tua vida por inteiro. Jesus não se afastaria ao ponto de perder você de vista, porque senão Ele perderia o controle da tua história. E uma coisa que Jesus não suporta é perder o controle daquilo que está acontecendo com você. Ele não perde o controle da situação. Ele sabe o que você está vivendo. Ele sabe o que você está passando e atravessando neste momento. Enquanto os discípulos estavam no meio do mar remando, Jesus estava de longe observando. E ao contrário do que eles pensavam, nada fugia ao controle de Deus. Ele sabe quem você é, igreja. Ele sabe o seu limite. E esta palavra vai revelar a atitude de Jesus em relação à igreja do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, observando, Jesus começa a olhar e ver que os seus amigos estavam ficando cansados. Porque dentro de um barco, irmãos, tem remos. E para aqueles homens atravessar aquele local, eles teriam que remar. Agora, dentro do barco, os discípulos começando a remar, Jesus olha, observa e vê que existia um problema que impedia aqueles homens de chegar na direção que eles queriam. O que está impedindo você de chegar na direção que Deus te determinou? O que está sendo impedimento na tua vida para você conseguir chegar aonde Deus falou que você vai chegar? Naquele momento existia um barco, existiam os discípulos e existia o remo, mas nada disso era o problema. Jesus olhando, Ele consegue ver que o problema era outro. Sabe por quê, querido? O barco simboliza a igreja. Os discípulos simbolizam vocês e eu. Os remos simboliza todo o trabalho que nós fazemos aqui dentro ou do lado de fora. Todos os dias você acorda tendo que remar. Você vai para o seu trabalho e você percebe que você precisa remar. Você vem para a igreja e você percebe que aqui você precisa remar. Mas o problema não é o trabalho, o problema não é o barco, o problema não é o lago. Porque se você já fez alguma vez algum passeio para uma região que tenha lago e alugou talvez um caiaque, experimentou remar na lagoa, você vai ver que remar não é fácil. Agora imagina numa praia que tem um processo natural das ondas. É mais difícil ainda, mas o problema não era esse. O problema não está no trabalho. Jesus olhando, Ele percebe que o problema era o vento. O vento que era o causador de tudo aquilo que estava acontecendo naquele local. Escute o que eu vou te dizer. A igreja nunca foi problema.
O ministério nunca foi problema. O problema é o vento que se levanta. O problema é aquela pessoa que não sabe quem você é, não sabe, aleluia, o que Deus está fazendo através da tua vida, e se levanta como vento para tentar impedir aquilo que Deus quer fazer na tua história. Escute, querido, o que eu vou te dizer nesta noite. Não importa, aleluia, o que você está fazendo, não importa o cansaço que esse vento tem produzido, Jesus já diagnosticou o teu problema, e Ele vai dar uma solução para esse vento. Não vai permanecer da maneira que está. Sabe por quê? Jesus vai dar um basta nesse vento. Jesus vai dar um basta, porque Ele ainda não perdeu o controle, irmãos. Tem pessoas que acham que Jesus perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Eu me lembro que estava Adão e Eva dentro de um jardim, arquitetado pelas mãos de Deus. O Senhor faz aquele jardim, aonde não existia falta de nada, e pega aquele primeiro casal e coloca lá dentro. A ordem de Deus era clara: olha, fiquem à vontade, só não comam deste fruto. Satanás, usando o corpo da serpente, vai induzir a Eva, e Eva come do fruto. Como se não bastasse, ela pega do fruto e dá ao seu esposo, o Adão também come. Perceberam a situação que estavam, cozeram folha de figueiras, tentaram se esconder, e eles faziam tudo achando que eram donos do jardim, achando que Deus não estava observando, achando que Deus estava relapso àquela situação. Mas enquanto eles estavam fazendo aquilo, o Senhor do seu alto e sublime trono teria que descer e revelar para eles: eu ainda não perdi o controle do meu jardim, Adão. Eu ainda estou no controle de toda a situação. E a Bíblia diz que o Senhor desce, e ele ouve a voz do Senhor e se esconde embaixo de uma árvore. O Senhor fala: quem mostrou para vocês que estavam nu, comeu do fruto que eu mandei não comer? E ele fala: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E o Senhor pega aquele casal e fala: olha, vocês vão ter que ser tirados desse jardim. Sabe por quê, querido? Tem pessoas que acham que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus vai pegar Adão e Eva e vai dizer: vocês comeram do fruto, mas não irão corromper o meu jardim. Deus está vendo o que está acontecendo no meio da igreja. Deus está vendo o que está acontecendo na tua casa, no teu casamento. Deus não está relapso a tudo aquilo que você está fazendo. Ele ainda não perdeu o controle. Isso é muito sério, porque tem pessoas que acham que pode fazer o que quer. Beltesazar estava numa festa, e ele reúne 1000 servos dele, de alta patente, e começam a beber vinhos. Daniel, no capítulo 5, vai narrar essa história, irmãos. E ali eles começam a beber vinho, ele fica embriagado e dá uma ordem infeliz e fala: olha, vai lá dentro e pega os vasos que o meu pai Nabucodonosor trouxe lá de Israel, lá de Jerusalém, que nós vamos beber dentro desses vasos. Aquele homem pega aquele vaso e começa a beber. Só que os convidados de Beltesazar, além das suas mulheres, eram também suas concubinas, mulheres que algumas traduções vai chamar de prostitutas. E ele pega, dentro de uma festa profana, ele vai pegar os utensílios do Senhor, que era considerado santo, e vai se esbaldar naquele lugar. De repente, irmãos, na parede, só ele vê o dedo de mãos, como se fosse mãos de homem, escrevendo sobre tudo aquilo que iria acontecer com ele. Ele estava pensando, talvez, no seu coração, na sua mente: eu tenho o controle da Babilônia. Eu estou no controle desse reino e não há ninguém que está sobre a minha vida. Eu posso fazer o que eu quero.
Eu entro a hora que eu quiser, eu saio a hora que eu quiser. Eu sento em qualquer lugar, eu faço o que eu faço porque eu sou o cara. Eu que determino, eu que resolvo. Eu quero, aleluia, aguçar, aleluia, os seus ouvidos e trazer à tua memória. Existe um Deus, aleluia, dono da igreja. Aquele homem viu aquela mão escrevendo sobre ele, e aquela mão era a prova de que o controle da Babilônia estava nas mãos de Deus. Apesar dele ter tomado o povo de Israel, foi com a permissão de Deus. Olhe para cá, escute o que eu vou te dizer. Você não é nada se Deus não for na tua vida. Você não vai ser ninguém se Deus não quiser que você seja. Você não chega em lugar nenhum se Deus não quiser que você chegue. O controle de Deus está na tua vida. Você é um adorador porque Deus te levantou, e é Ele que te dá inspiração para você poder adorar. O controle de Deus está contigo. As mãos do Senhor não são mãos frágeis que perdem o controle da vida humana. Mas os discípulos estavam distantes de Deus, e talvez imaginando o que será das nossas vidas aqui agora. Mas Deus não havia abandonado eles. Por mais distante que você esteja da parte do Senhor, Deus não abandonou a sua vida e a sua história. Ele te carrega nas palmas de suas mãos. Aleluia, você vai conseguir, você vai chegar. Sabe por quê? Porque Deus está te conduzindo. Esse mar não veio para poder te derrubar. Esse mar não veio para poder te derrotar. Essa tempestade não veio para tentar te destruir. Ela veio para revelar o caráter de Deus na sua vida. E eles ali começaram a remar e continuaram a remar. E Deus começou a olhar, olha como é que eles estão ficando fadigados. E esta palavra fadiga, o original dela, significa dizer cansaço. Estavam cansados de trabalhar. Como é que você está na noite de hoje? Está cansado de trabalhar? Está fadigado? Está cansado de tanto fazer, irmãos, e não receber um reconhecimento? Está cansado de tanto ser humilhado, de ser humilhada? Saiba que Deus já tem um diagnóstico para o teu problema. Ele vai resolver a tua história aqui nesta noite. Ele vai dar uma solução na tua vida aqui nesta noite. De hoje não passa, irmãos. Tudo aquilo que tem tempo para começar, tem tempo para terminar. O controle de Deus é assim. Se começou alguma coisa e está te perturbando, se está trazendo cansaço para você, saiba que vai ter que terminar. Aleluia. Se você perdeu alguma coisa, não se preocupe, Deus está no controle. Se você achou, aleluia, se sentiu abandonado, Deus está no controle. Se a tua casa perdeu o governo, saiba que Deus está no controle. Se o teu casamento não é mais como era o passado, Deus está no controle. Ele não perde. Observando, ele toma uma decisão. A Bíblia diz que o Senhor resolve ir ao encontro daqueles discípulos. Agora escute, irmãos. Qual era o meio mais natural de Jesus se encontrar com os seus amigos, com os seus discípulos? O que Jesus teria que fazer? Os discípulos estavam no mar, estavam dentro de um barco, arrumar um outro barco era o meio natural. Jesus poderia arrumar um barco, mas pastor, ele estava sozinho. Mas ele poderia arrumar alguém para remar para ele, irmãos. Não poderia? Se fosse para você, talvez, quem ia querer remar para você? Quem ia querer remar em favor do seu irmão, da sua vida? Será que alguém ia querer remar para você? Se encontrar com alguém que se afastou de você? Remar para mim, talvez encontraria uma, duas pessoas. Mas quem estava ali era Jesus.
quem iria se negar a remar para Jesus? Ele poderia alugar um barco, porque Jesus não era pobre. Jesus tinha os seus recursos. Ele poderia alugar um barco e poderia arrumar alguém para remar para ele. Este era o meio natural de Deus resolver o problema dos seus discípulos. O meio natural era esse. Talvez você esteja no meio de uma tempestade ou de um problema e esteja esperando exatamente isso, irmãos. Um meio natural para resolver o teu problema. Meu Deus, como que eu vou me livrar daquela dívida? Um irmão vai me emprestar um dinheiro e eu vou pagar e o meu nome vai sair do SPC, do Serasa. Como que eu vou entrar na porta daquele emprego? Eu tenho um colega político aí que certamente ele vai me colocar. São os meios naturais que a vida prepara para nós. Mas a gente nunca, ou quase nunca espera o que Jesus tem para fazer pelo meio sobrenatural. E embora Jesus poderia alugar um barco, poderia arrumar alguém para remar para ele, a Bíblia diz que ele não fez nada disso. Mas o texto diz que na quarta vigília da noite, que era por volta de 6 da manhã, Jesus vai se aproximando, andando sobre as águas, para poder encontrar os seus amigos. Sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Quem vai resolver o teu problema, aleluia, com todo o amor que Ele tem por você, mas não vai ser o seu irmão que está do seu lado. Quem vai resolver o teu problema não vai ser o teu amigo, talvez que tenha uma influência na política. Quem vai resolver o teu problema não vai ser aquela pessoa que é abastada financeiramente. Jesus que vai resolver o teu problema, e não vai ser pelo meio natural. Jesus vai resolver a tua situação. Ele vai ao teu encontro através do sobrenatural nesta noite. Através do sobrenatural é que Ele vai te encontrar, irmãos. As pessoas estão esperando um Jesus, mas o Jesus que vai se aproximar vai surpreender a muita gente. Irmãos, eu fico abismado e assustado com esta palavra, porque você imagina você dentro de um barco remando das 6 da tarde até por volta das 3, 4, 5 da manhã, sem a presença de Jesus do teu lado. Ficar sem Jesus é um risco iminente. E aqueles homens estavam ali daquela maneira, e Jesus estava dizendo: eu estou no controle, calma. Na verdade, querido, aquela tempestade tinha um propósito. Jesus queria ver se eles seriam permanentes naquilo que começaram. Sabe por quê? Porque quem começa a remar não pode parar. Diga para o teu irmão: não largue o remo. Fala para ele: aconteça o que acontecer na tua vida, não largue o remo. Passa o que você passar, atravessa o que você atravessar, não largue o remo. A tempestade era só um motivo para Jesus conhecer quem estava ao lado dele. Querido, Jesus pode enviar o que Ele quiser para provar, aleluia, para você conhecer quem está do teu lado. Quem é que anda contigo, quem é confiável e quem não é. Jesus tem os seus meios de trabalhar. Jesus queria saber quem era discípulo e quem não era discípulo. Eu não sei, aleluia, em qual faixa que você está enquadrado, mas se você é discípulo, você entende que não pode largar este remo de maneira nenhuma. A tempestade não veio para te matar. Ela quer forjar a tua estrutura. Todo ser humano tem uma estrutura que precisa ser trabalhada. Irmãos, quando você imagina num veículo, num ônibus,
Você imagina num ônibus estofado, bonito, com tudo aquilo que ele tem, que nós andamos. O próprio carro, você olha e vê tudo, a pintura impecável, o estofado de couro, a tecnologia que está avançada hoje, e você atende o celular através do som, e você consegue mensurar um automóvel. Mas o que você nunca pensa é no que tem por debaixo de tudo aquilo ali. Embaixo daquele banco, daquele estofado, existe uma estrutura feia. Você sabia disso? Embaixo da beleza de um ônibus, de um navio, existe uma estrutura horrível. Metais contorcidos, ligados um ao outro. Mas embora ela seja feia aos olhos humanos, ela tem uma grande importância para a beleza e a dinâmica do automóvel, do ônibus ou do navio. Mas ninguém nunca pensa na estrutura. Mas Jesus é diferente. Fala com teu irmão, Jesus é diferente. Ele não olha para você por fora. Ele não está muito preocupado com aquilo que você veste, com o odor do teu perfume. O que Jesus quer trabalhar na tua estrutura, porque Ele sabe que embora ninguém veja a tua estrutura, é ela que é responsável pela trajetória da tua vida de sucesso ou de fracasso. Se você não tiver uma estrutura forjada mediante as palavras do Senhor, você não vai conseguir chegar aonde Ele te propôs. É por isso que a tempestade é importante. Diga para o teu irmão, não despreze a tempestade. Fala, se o seu momento é de tempestade, não despreze ela, porque a tempestade é importante. Para quê, pastor? Para ser revelada a sua estrutura, para pessoas que não dão nada por você, que não acreditam em quem você é, olhar para você e falar: eu sei que vai uma mulher de Deus, eu sei que vai um homem de Deus, porque passou, atravessou a tempestade e está de pé, não largou o remo. Não largou o remo. E quando Jesus vai ao encontro, a Bíblia diz que Jesus ele vai tomar pelo menos 3 atitudes que é magnífica. A Bíblia diz que Jesus primeiro ele tenta se encontrar com seus amigos, andando por cima das águas. Ele vai de encontro ao barco, por cima das águas, querido. Mas quando os seus discípulos olham, eles veem e começam a gritar: é um espírito, é um fantasma. E o discernimento daqueles homens, irmãos, vão levá-los para mais longe ainda de Jesus. Cuidado com aquilo que você vê, porque você pode estar achando que está te aproximando e pode estar te distanciando do Todo-Poderoso. Quando eles falam é um fantasma, a adrenalina vai tomar todo o seu corpo, porque embora Jesus falou que eles estavam cansados, eles se assustam, e a adrenalina que toma o seu corpo vai fazer com que eles remem cada vez mais. A adrenalina faz isso comigo e contigo. Quem nunca fez uma arte no tempo de juventude, correu, aí aconteceu um problema, ele teve que pular um muro, ou pular um valado, e ele pulou, no outro dia ele falou: não sei como eu consegui fazer isso, eu estava tão cansado. Mas a adrenalina, ela reúne forças da onde você não tem, e faz você fazer aquilo que você acha que não pode. Então quando eles veem o espírito, pensando que é fantasma, eles estavam fracos, mas começaram a remar. Só que o remo levava eles mais para longe de Jesus, achando que estavam perto, mas estavam mais distante. Tem pessoas em nosso meio que está assim, achando que está cheio de Deus, mas na verdade está vazio. Achando que está com tudo, mas na verdade não tem conteúdo, está com nada.
Querido, em nome de Jesus, aguce os seus ouvidos, porque nesses últimos dias nós vamos nos escandalizar, porque tem pessoas que andam vazios da presença do Senhor, mas Deus está querendo te levantar no meio dessa dificuldade, no meio dessa tempestade, e dizer: eu estou contigo, o controle da tua vida está nas minhas mãos. Deus não perde o controle da nossa história. A primeira tentativa ele vai andando, mas Jesus não tem sucesso. E eu aprendo aqui um ato de perseverança com o meu Jesus. Não tendo êxito na primeira, Jesus não desiste, irmãos. E a Bíblia diz que Jesus continua. Mas agora, ele vai fazer algo diferente. O texto diz que Jesus tenta passar adiante. Ele queria estar à frente do barco. Passar adiante significa proteção. Sabe, irmãos, tem momentos da nossa vida que nós estamos tão assustados que só queremos sair de cena. Só queremos sair, fugir do cenário. Não paramos para ver que a ajuda está a caminho. Só queremos ir embora da situação. As pernas tremem. É assim que acontece quando estamos desesperados. E eles estavam assim. O texto diz que Jesus queria passar na frente do barco, mas eles remavam tanto que Jesus não conseguia. Eu falei para vocês para não largar o remo. Escute, realmente não largue o remo. Mas tem momentos na minha e na tua vida que você tem que segurar o remo, mas você pode parar de remar. Pare um pouco de remar e veja quem está ao teu lado. Pare um pouco de remar e perceba que Jesus está querendo passar na tua frente. E ao contrário do homem, quando Jesus passa à nossa frente, significa que o milagre está nos alcançando. Quando Jesus passa à nossa frente, significa que tem proteção para a nossa casa, para o nosso casamento. Jesus quer passar à frente do teu barco, porque Ele viu que essa tempestade já passou do teu controle, você não consegue mais. Sai do teu controle humano. A primeira tentativa, ele anda por cima do mar. A segunda, ele tenta passar à frente dos discípulos. Só que os discípulos não estavam entendendo. Irmãos, vai se revelar no versículo 48, uma fragilidade no relacionamento de Jesus para com aqueles homens. Porque nós estamos falando dos discípulos, não eram pessoas comuns. 30 anos até os 33, são 3 anos de ministério. Multiplicando isso no nosso calendário por 365 dias, são 1095 dias, irmãos, de comunhão que aqueles homens tiveram com Jesus. Não eram qualquer pessoas. A intimidade era tão profunda que existia um discípulo entre aqueles ali que fazia questão de debruçar a sua cabeça sobre o peito de Jesus. A intimidade era tão profunda que no meio dos discípulos, quando alguém queria alguma coisa, eles se referiam a esse discípulo para poder pedir, porque estava mais próximo do mestre. Agora, esses mesmos discípulos que comiam com Jesus, que tinham intimidade com Ele, que ceiavam com Ele, que vivia às vezes na mesma casa, que viram os milagres de Jesus, olharam para Ele e estavam dizendo que era um fantasma. Uma coisa é você falar que tem intimidade, outra coisa é você provar que tem intimidade com Jesus. Sabe quando Deus, Ele testifica da tua intimidade? Não é quando tudo está bem na tua vida, é no momento da dificuldade, da tempestade. Somente nesse momento é que você vai saber quem é você na presença do Senhor.
Somente nesse momento você vai saber quem é você na presença de Deus. É no momento da tempestade que Deus vai conhecer quem é você, para que você veio, para que você está na presença do Senhor. Aqueles discípulos revelaram uma fragilidade no seu relacionamento. E às vezes, querido, Jesus ele vem nos revelar que nós não somos quem nós pensamos que somos. Às vezes pensamos que temos uma intimidade profunda, e Jesus vem nos revelar que precisamos buscar Ele a cada dia mais. Jesus vem nos revelar que dependemos dEle a cada dia, a cada manhã. Jesus vem nos revelar que a todo momento precisamos estar ao lado do Todo-Poderoso. E como ele tenta andar por cima, não tem êxito. A Bíblia diz que Jesus, em uma terceira tentativa, ele vai conseguir chegar onde estavam os seus discípulos. E ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. A voz do mestre foi irresistível aos ouvidos daqueles homens. Talvez Jesus tenha muito tempo tentado te alcançar através de algumas atitudes e não tem conseguido. Mas nesta noite, querido, você vai fechar os seus olhos, você vai curvar a sua cabeça e você vai ouvir lá no seu interior a voz de Deus te chamando e falando contigo: não tenha medos, sou eu, não tema. Feche os teus olhos, igreja, nessa noite. Feche os teus olhos nesta noite. Curve a tua cabeça nesta noite. Embora para você esta noite seja mais um culto, tem pessoas aqui que precisam fazer uma aliança com Deus. Tem pessoas aqui que necessitam ouvir. Pode tocar, meu amigo. Deixe esse teclado falar o que o Espírito Santo tem desejo de falar nos nossos corações. Vai se colocando de pé nesta noite, meu amado. Vai se colocando sobre os seus pés nesta noite. Quando Jesus fala, a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quando Jesus se anuncia, os discípulos não têm dúvida. E eles dizem: não é um fantasma. Quem está falando conosco é aquele que pode fazer todas as coisas. Quem está falando conosco é aquele que tudo pode, que tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. Quem está falando conosco tem o controle de todas as coisas. Vamos parar um pouco de remar, porque Ele vai entrar no nosso barco. Como eu já dizia, o barco é esta igreja. Os discípulos representam cada vida que está aqui. Os remos é o trabalho que nós fazemos. E o vento, pastor? O vento é toda forma de coisa errada e perversa que o mundo tem tentado introduzir aqui dentro desta casa. Saiba, querido, que você como discípulo tem uma responsabilidade. Você precisa remar, qualquer que seja o tempo. Ainda que esteja numa tempestade, você precisa remar. Se o tempo estiver bom, o seu aleluia, a sua finalidade é remar. Se o tempo estiver ruim, você precisa saber que você tem que remar. Se as coisas estiverem boas, você precisa remar. Se as coisas não estiverem indo, aleluia, da maneira que você gosta, você precisa entender: eu fui chamado para remar. E quando o seu irmão se cansar, você vai perceber que você foi colocado do lado dele para fazer esse barco atravessar para o outro lado. Pega a mão do teu irmão, por gentileza, e diga assim para ele: Deus me colocou aqui para te ajudar a levar esse barco até o outro lado. Diga para ele: você não está sozinho nessa tempestade. Jesus me colocou aqui
para conduzirmos este barco até o outro lado. Fala, nós somos discípulos do Senhor. Fala para ele: meu irmão, ainda que você esteja cansado, Jesus mandou eu lhe dizer: não largue o teu remo. Fala para ele: não largue o teu remo. Não largue o teu remo. Olha, continue, olha aqui, ó, continue remando, porque você vai ver que Jesus está te conduzindo aonde homem nenhum pode te levar. Jesus está te conduzindo até o aleluia, o desejo do teu coração. Sabe aquela mensagem, aquela palavra, o que os olhos não conseguem ver, o que os ouvidos não podem ouvir, o que não subiu ao coração do homem. O barco dos discípulos estavam indo para lá, aquilo que você nunca experimentou, aquilo que os teus olhos nunca viu. Ou é para lá que você vai com toda a sua família. Eu profetizo nesta noite sobre a tua vida, que o teu barco até hoje, aleluia, só tinha a presença do teu irmão, mas a partir de hoje, o teu barco vai ter a presença de um capitão, de um comandante. Oh, quem pode adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Porque o comandante do teu barco chegou. Oh, adore a Deus, porque tem um comandante dentro do teu barco. Segura forte a mão do teu irmão, levanta-se por gentileza e fala assim para ele: sabe aquela situação, meu irmão? O comandante chegou, não tenha medo. Fala para ele: sabe aquele problema grave? Aquele problema grave que não tinha solução, diz para ele: o comandante chegou, não tenha medo. Ele vem trazendo em suas mãos a solução para todas as coisas. Ele vem trazendo em suas mãos a resolução para todos os problemas. Ele vem trazendo em suas mãos o diagnóstico para todas as doenças. Ele vem trazendo em suas mãos a cura para todos os males. Ou ele vem trazendo em suas mãos a libertação para todas as enfermidades. Você não vai remar sozinho mais. Aleluia. Irmãos, a presença do Espírito Santo está aqui. Quando o comandante chega, a tempestade vai embora. As ondas, irmãos, estavam altas. Mas quando Jesus entrou no barco, as ondas tiveram que parar de bater. A polpa e a proa daquele barco estava sendo castigada. Mas a partir do momento que Jesus entrou, tudo cessou. Tudo cessou. Eu profetizo sobre esta igreja o fim da perseguição sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a aleluia, sobre a tua casa, sobre o teu ministério, o fim das calúnias sobre a tua vida. O comandante está entrando no teu barco nesta noite.
O comandante está entrando no teu bar. Aleluia. Eu não sei se você está acostumado a sofrer algum tipo de problema, querido, mas o Espírito Santo me alegra e manda eu te dizer: olha, se acostuma com coisa boa, porque daqui por diante vai mudar. O Espírito Santo me convida a dizer: olha, pode dar adeus à tristeza e aos problemas. Sabe por quê? Você vai ter dificuldade, mas vai ser diferente. O comandante do teu barco vai estar contigo, do teu lado, para te ensinar a suportar. O comandante está do teu lado. Eu quero encerrar aqui nesta noite fazendo um convite. Eu sei que existe alguém em nosso meio que ouviu esta palavra e Jesus falou com essa pessoa. Irmãos, eu acredito no que eu prego, porque aquilo que eu prego é aquilo que eu vivo. Eu acredito em todas as palavras que eu falei aqui nesta noite. E não existe nada que vai mudar o peso de uma palavra que eu liberei sobre a tua vida aqui. Se você acredita naquilo que você tem ouvido aqui nesta noite, se Jesus te encontrou nesta mensagem, saia do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você nesta noite. Você que não conhece a Cristo.